dois, três e já. Fala galera, eu sou o Vini. Vim aqui trazer o pós-jogo de Fluminense 1, Palmeiras 0. Partida realizada do Maracanã nessa quarta-feira, dia 24 de julho. Um jogo marcante, acabei de voltar do Maracanã. Eu sentei, espareci um pouco mais sobre o jogo, pensei mais sobre o jogo, essa vitória, pra tentar pensar um pouco mais e deixar a euforia de lado, né? Mas a vitória foi muito importante, foi gigante. A euforia não tem como não ficar de lado num momento como esse, de luta contra o rebaixamento, de vitória do Fluminense, né? E então, vim pensar aqui um pouco mais sobre isso. Um jogo que o Fluminense mostrou que não quer ser rebaixado, mostrou que vai lutar. Pegou uma das equipes mais fortes do Brasil e da América do Sul, que é o Palmeiras. Um Palmeiras que é forte, sabe o que faz em campo. Pegou e não teve medo de enfrentar e praticamente não correu riscos contra o Palmeiras. O Palmeiras teve uma finalização no gol. O Palmeiras também só teve duas, mas produziu mais chances do que o Palmeiras. O Palmeiras teve chances, né? O Marquinhos, o Arias teve uma chance logo no início, com menos de um minuto, se eu não me engano. O Marquinhos teve uma grande chance com 3. Depois teve outra também. O Marquinhos foi a grande decepção, mas depois eu falo dos jogadores. Falando do jogo em si, foi um jogo que o Fluminense mostrou as cartas, foi superior ao Palmeiras, mostrou que tá na briga pra não cair. O Fluminense se botou na briga pra não cair, porque antes o Fluminense não tava na briga pra não cair, o Fluminense tava na briga pra cair. O Fluminense tava brigando já com a Série B. Hoje o Fluminense tá na briga pra não cair e provavelmente agora se torna um time mais forte. O Fluminense não levou gol pelo segundo jogo seguido. Tá fazendo pouco gol, mas hoje criou chances pra fazer mais gols. Foi azar e incompetência de um jogador que jogou mal o jogo todo, que foi jogou mal hoje, foi o Marquinhos, que teve as chances dele e não aproveitou. Mas o Fluminense jogou bem. Uma característica do Mano Menezes, que eu acho que pode funcionar, é que o Mano quer um jogo mais vertical, um jogo mais rápido, que é diferente do que o Diniz prezava. Mas o Mano é um time que sabe muito bem tocar a bola, sabe fazer excelentes trocas de combinações, trocas de passes, triangulações, porque foi 2 anos treinando com o Fernando Diniz. Então, pro que o Mano quer, o Fluminense sabe fazer trocas de passes rápidas, mas sabe, então pode funcionar. E uma defesa muito bem postada, mais segura também. Então, uma vitória importantíssima do Fluminense. Gigante pro campeonato, gigante pra tabela, gigante pra dar moral pro ânimo do time, o ânimo renovado. O que foi a arquibancada hoje foi histórico, né? Faz muito tempo que eu não via isso. Faz muito tempo mesmo que eu não via. Acho que nem na Libertadores do ano passado tivemos uma arquibancada como essa, de 51 mil pessoas cantando todas juntas, sincronizadas, todas as músicas, as bandeiras, as festas. Parecia que eu tava no Maracanã antigo, né? Parecia que eu fui transportado para antes de 2010 ali pro Maracanã antigo. Então foi uma festa maravilhosa que a torcida do Fluminense fez hoje. Importantíssima na vitória, né? Foi importantíssima na vitória. E é isso, né? O Fluminense agora abre 2 pontos da lanterna, não sai da zona. E fica a 3 pontos do Cuiabá, que não joga nessa rodada, teve jogo adiado. Fica a 3 pontos do Cuiabá. Amanhã tem Grêmio e Corinthians, jogo importantíssimo. Isso é interessante o Grêmio não pontuar, né? Aí o Fluminense mantém ali a diferença, fica a 1 ponto atrás do Grêmio. Mas o que importa é o Fluminense é a 3 pontos sair da zona de rebaixamento, né? O Fluminense agora enfrenta o Bragantino no próximo domingo, às 11 da manhã. E é um jogo complicado, mas com ânimo renovado. Mas se renova os ânimos pro restante da temporada. E vem uma sequência dura, porque vai ter as oitavas da Copa do Brasil nesses próximos meio de semanas. E depois vem a Libertadores. E é complicado. O Fluminense precisa escolher
Ele vai ter que precisar fazer escolhas, e fazer essas escolhas fora da zona de rebaixamento é essencial, né? Um pouco mais afastado da briga pelo rebaixamento é essencial. Aproveitar que os times que estão brigando, que na teoria os times mais fracos, né, que brigariam desde o início, Vitória, Criciúma, Juventude, Cuiabá, eles não estão pontuando também, né? Ou pontuam ou é um ponto. Então tem que aproveitar essa sequência em que as equipes não estão pontuando e seu time tem que pontuar. Então tem que aproveitar essa sequência. Então o Fluminense ganha novas esperanças para o restante da temporada. Falando agora dos jogadores, o Fábio pouco trabalhou, o Palmeiras não ofereceu grande risco, né? Uma defesa bem postada do Fluminense. Acho que o Fábio ficou na média, né? Não foi exigido, então passa despercebido. Samuel Xavier foi um jogador que apareceu mais pro jogo. Eu achei que ele cometeu menos erros do que nos jogos passados, mas ele cometeu alguns erros que foram assim. Teve uma bola no primeiro tempo que ele se atrapalhou todo. Perdeu uma bola. Então, eu sinto uma evolução dele, principalmente quando ele joga ali com áreas do lado dele. Mas eu não é ainda o Samuel Xavier que a gente acostumou a ver em 2022 e 2023, né? E o Samuel Xavier, assim, ele joga porque o reserva dele é o Guga, e o Guga, quando não tá expulso porque ele leva um cartão no banco, ele também não produz. Então colocar um garoto da base no jogo desse contra o Palmeiras não é o essencial. Thiago Silva, mais uma partida muito boa do Thiago Silva, tirando tudo seguro, trazendo segurança para a equipe do Fluminense, mesmo aparecendo pouco, mas quando apareceu foi muito bem. De novo, né? Não é coincidência que ele estreou no jogo contra o Cuiabá, fez 2 jogos com o Fluminense, Cuiabá e Palmeiras, e os 2 jogos o Fluminense não levou gol. Eu acho que não é coincidência. Então o Thiago Silva é monstro, ele vai estar sempre acima da média. Thiago Santos, que pra mim, a gente vai pro Thiago Santos, que pra mim é o melhor jogador em campo do dia de hoje, cara. Ele dominou totalmente o ataque aqui da defesa do Palmeiras, do Palmeiras, e ele entra numa discussão que muita gente entra, que é: ele jogar do lado do Thiago Silva melhor é ele? Óbvio que sim. Luiz Alberto no Fluminense jogou melhor. Então, ele tá jogando do Thiago Silva, do lado do Thiago Silva ajuda, mas hoje ele jogou demais, ele jogou muito, ele tirou tudo. Eu não lembro dele perder uma bola. Ele tirou tudo lá de trás. Fez uma partida segura, com passes, com tudo, em ir pro ataque às vezes. Uma partida muito segura do Thiago Santos, que foi ovacionado no Maracanã e que credencia ele para ser titular. Vamos ver como é que vai ser o Ignacio. O Thiago Silva aparentemente não vai jogar contra o Bragantino, ele vai jogar contra o Juventude, mas não vai jogar contra o Bragantino. Vamos ver se o Ignacio estreia. Mas vamos ver, o Thiago Santos foi muito bem. Ele tá tentando ganhar a vaguinha dele titular. E pra mim, pode manter, né? Tá no nível decente. Decente, né? Porque a zaga do Fluminense apresentou nesse ano. Diogo Barbosa. Achei o primeiro tempo do Diogo Barbosa muito ruim. Muito ruim o primeiro tempo do Diogo Barbosa. No segundo tempo ele melhorou, mas ainda nada de extraordinário, né? Ele não contribuiu muito ofensivamente, perdão, mas defensivamente ele contribuía, mas também não era o essencial, mas o Thiago Santos sempre vinha para cobrir ele também, né? O Thiago Santos sempre estava cobrindo também o Diogo Barbosa, então não foi uma partida ruim, do Diogo Barbosa, que vem colecionando partidas ruins, e o Mano não mantém ele como titular, que eu acho que é um erro do Mano. Podia botar. Ou agora o Marcelo voltou, mas depois eu falo do Marcelo sobre a posição que ele jogou. Mas talvez merece dar uma chance pro esquerdinho aí, provavelmente no jogo contra o Bragantino. Passando pro meu campo, o André de novo, é aquela partida do André. Ele não aparece tanto, mas a partida básica do André é uma partida nota 7. Que é uma partida boa, que é o básico dele. Ele joga demais. E de novo, o Fluminense não perde com ele em campo. Ele volta, o time não perde. E também, como eu falei do Thiago Silva, eu acho que não é coincidência. Esse o André estava em campo e, de novo, fez a partida básica dele, normal. Mas uma boa partida do André. Passando pro Martinelli, que
de novo fez uma partida horrorosa. O Martinelli não contribuiu em nada, o Martinelli, dentro de campo hoje. Em nada, em nada, em nada. E são... Cara, eu acho que ele só foi mantido porque o Alexander sentiu no treino. Então não entrou em campo hoje. Mas, cara, não tem justificativa pro Martinelli continuar sendo titular. Não tem, cara. Ele tá muito mal. Muito mal. O Martinelli não consegue correr, ele não consegue andar. Então, acho que tem que rever essa titularidade do Martinelli e o Nonato que entrou bem. Depois eu falo do Nonato. Partindo pro meio campo, temos o Ganso. O Ganso fez uma boa partida pra mim, mesmo não tanto boa quanto a do Cuiabá. Ele apareceu, mas sempre lutando, tentando fazer os passes, tentando fazer as jogadas. A marcação do Palmeiras estava mais em cima, então não deixava ele com muito espaço para jogar. Mas lutou bastante. A gente saiu para depois cansado, então acho que foi uma boa partida do Ganso, apesar de não aparecer tanto. Indo pro ataque, temos Marquinhos, o pior em campo para mim. Marquinhos, ele conseguiu errar tudo que tentou no primeiro tempo. Tudo. Chute, marcação, passe, errou tudo o Marquinhos. Uma péssima partida. Perdeu pra mim um dos gols feitos, que o Thiago Silva dá um lançamento perfeito pra ele. Ele perde, né? Ele sai na cara do gol e perde. Então ele jogou muito mal hoje o Marquinhos. Como não jogou bem contra o Cuiabá, tá voltando de lesão e não voltou bem de lesão. E o substituto dele já mostrou serviço. Vamos ver como é que reage, né? Reage. Indo para John Arias. John Arias, de novo, fazendo uma partida muito boa. E, cara, ele é incansável. Ele é um motor, ele é incansável, ele não para. Ele corre o jogo inteiro, ele prende a bola. Como eu falo, o Arias é um jogador que ele, quando ele prende a bola, você não consegue mais tirar a bola dele. Que ele vai prender. Se você consegue só tirar com falta. Então, mais uma excelente partida do John Arias. Importantíssimo, e fez o gol, no que importa. Indo pra Germancano, aí que a gente entra no problema, né? Eu sou muito fã do Germancano, pra mim ele é top 3 ídolos do Fluminense. Mas a fase dele é muito ruim, né? Muito ruim. A bola não chega, apesar que hoje ele participou da criação, né? As chances do Fluminense no primeiro tempo passou pelos pés dele, algumas chances. Mas ele não consegue finalizar, a bola não tá chegando nele, a fase tá ruim. E me dói muito ver o Cano assim, cara. Eu sou totalmente grato a ele. E eu acho que... E você vê que não é sacanagem, cara. Ele tá tentando. Só que a fase é ruim, cara. Quando a fase chega, a fase é ruim, nada tira, cara. Ele tá tentando, ele luta. E foi um dos momentos mais bonitos, eu acho. Hoje, que foi quando ele foi substituído, ele cabisbaixo. Porque ele sabe que a fase é ruim. E ele sabe, ele tá tentando, cara. E ele... Parece que ele ama muito isso. E a torcida gritando o nome dele, aplaudindo, cara, acho que foi essencial, cara. Eu acho que a torcida mostrou pro Cano que, cara, a fase é ruim, mas a gente te ama, a gente te adora, a gente vai te apoiar sempre, cara. Porque você já nos deu muita alegria. E é isso, cara. Eu acho que foi um momento muito bonito que o Cano protagonizou. Espero que volte a fase dele pra mim ficar bem, cara, né? Porque todo mundo gosta do Germancano, cara. Todo mundo. Eu não conheço um tricolor que não gosta do Germancano. Então, fica aí pro Germancano. Passando para os reservas que entraram. O primeiro que entrou, o Kevin Serna, no intervalo. E, cara, impressionante. Que ele não é o jogador mais técnico do mundo. Ele não é o mais habilidoso do mundo. Mas ele entrou com uma vontade, cara, gigante. Comoveu, tipo assim, você olhava na arquibancada, vê ele correndo tudo que é canto, brigando por toda a bola, você apoia o cara, você grita, começa a gritar. É um cara que, pô, eu acho que ele botou muito mesmo na cabeça que é a chance da vida dele. Jogar no Brasil, jogar no clube grande no Brasil, cara, a chance da minha carreira aqui. Ou eu jogo bem e vou pra Europa, eu jogo bem e vou ficar aqui no Brasil ganhando dinheiro que eu nunca ganharia no Peru. Então acho que ele entrou com essa vontade de mostrar serviço e me mostrou muito bem o serviço. Como eu falei, ele não é o jogador mais habilidoso do mundo, ele não é o mais técnico, então ele vai errar. Mas ele compensa tudo isso na vontade, cara. Ele tava disputando toda a bola que vinha ali no lado dele, ele disputava, não desistia, ia em cima. Ele não tem perna esquerda.
Apesar que a assistência foi no pé esquerdo, né? Ele deu assistência pro gol do Joe Arias, numa jogada muito boa que ele arrancou. Bem trabalhou com o Diogo Barbosa e arrancou. E ele assumiu a responsabilidade, porque ele tinha o Marcelo perto do lado esquerdo dele. Ele podia jogar no time, não, vou tocar aqui no Marcelo e vou garantir o meu. Mas ele foi embora. Ele foi embora. E conseguiu dar assistência. Ele não tem perna esquerda. Ele teve várias chances que ele podia chutar de pé esquerdo. Ele preferiu segurar pra usar a perna direita. Mas entrou muito bem. Eu gostei. Uma grata surpresa pra um jogador que eu não esperava tanto assim. Eu esperava que seria mais um pontinha. Aquele pontinha ciscador e tal. Mas ele entrou muito bem. E foi recompensado com assistência, né? Espero que continue assim. O Kevin Serna entrando com essa vontade toda. Passando que... continuando, foi a saída do Cano para a entrada do Cauã Elias. O Cauã Elias não fez uma boa partida, né? Eu achei ele fominha demais. Teve um lance logo depois do gol do Fluminense que ele saiu. Cara, tinha um jogador totalmente para driblar e o Marcelo tava sozinho do outro lado. Sozinhaço. Se ele toca no Marcelo, o Marcelo fazia o gol porque o Marcelo tava muito livre. Muito livre. Ele não tocou no Marcelo, ele segurou a bola. E perdeu, foi desarmado. O Cauã Elias não fez uma boa partida, foi muito fominha. Isso explica talvez porque ele não seja titular, porque o Mano prefere o Cano do que ele, porque o Cano é voluntarioso, o Cano ele luta pelo time, né? Não que o Cauã Elias não faça isso, mas mais vezes. Então acho que o Cauã Elias tem que consertar isso. Hoje ele foi muito fominha, talvez ele queira decidir, né? A vontade de decidir faz isso às vezes. Partindo para substituição, saída do Martinelli para entrada do Nonato. O Nonato entrou bem, entrou lutando. Ele errou bastante também, o Nonato, mas totalmente diferente do Martinelli. O Martinelli parecia que estava em outra rotação. O jogo estava numa velocidade, ele estava em outra. O Nonato não, ele entrou na rotação, ele bem errando, ele brigava. Então o Nonato entrou bem. Eu acho que o Nonato devia ser titular no lugar do Martinelli. Porque o Martinelli não tá bem e o Nonato entrou bem em 2 jogos. Então eu acho que devia dar essa falta de confiança pro Nonato, que entrou bem. Hoje ele entrou brigando. Eu falei, ele errou alguns passes, mas ele entrou brigando. A segunda alteração que foi a inusitada, que foi a saída do Ganso e a entrada do Marcelo. O Marcelo jogando no meio. Não é que o Marcelo jogou bem, também às vezes não jogou mal. Ele foi na média, ele não apareceu tanto assim, né? Tinha alguns vícios de lateral, às vezes ele colava muito na ponta e tal. O Marcelo não fez muita diferença no jogo de hoje, não, jogando pelo meio, né? Ele criou algumas chances. Teve uma chance que ele criou, que ele jogou a bola na área, e teve essa chance que o Cauã Elias não tocou nele. Mas de resto, o Marcelo não apareceu tanto, né? Ele não apareceu tanto. Ele tocou muito na bola ali no meio campo, mas ele não apareceu tanto. Tanto que merecesse algum destaque a mais para ele jogar no meio campo, né? Acho que vale o teste do Mano. O Marcelo é um jogador habilidoso. Às vezes eu penso em colocar o Marcelo de ponta esquerda, né? Mas jogar ali no meio eu acho que já é bom, né? Mas eu sou meio maluco. E o Mano, acho que o Mano mexeu bem. Ele mexeu. O time começou muito bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo o meio campo começou a cansar, então ele já renovou. O Mano mexeu bem. Armou o time bem contra o Palmeiras, o time dominou o Palmeiras, só faltava o gol, né? Como a coisa do futebol, o gol saiu no finalzinho com um time que era melhor no jogo. E o Fluminense teve chance para abrir esse placar antes, então acho que o Mano foi bem. Mais uma vitória do Mano, 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota do Mano. O Fluminense consegue 8 pontos. O Mano em 5. Nossa, falando muito mal, né? O Mano em 5 jogos conseguiu o que o Fluminense do Diniz não conseguiu fazer em 6 meses, em meses de Campeonato Brasileiro, né? Isso diz muito sobre o ano do Fluminense e sobre como você está vendo essa retomada. Eu acho que eu não era um grande fã do Mano Menezes como técnico, mas você tem que aprender a ver e eu tô aprendendo a ver que, tipo assim, que eu acho que eu tinha uma visão errada sobre o Mano. São 5 jogos, pode fazer sim, mas eu vejo uma evolução, né, do Fluminense, né? Eu acho que esse fato novo, esse sangue novo do Fluminense é essencial. Então, espero que continue assim, né? Que o Fluminense continue assim, consiga escapar e consiga avançar nas Copas, assim, nas Copas. Então é isso, né? O Fluminense agora volta a campo no próximo domingo às 11 da manhã.
contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. O jogo acho que vai ter transmissão do Premier. E contra o Bragantino vai ser é o jogo que pode tirar o time da zona, né? Ou pelo menos ficar algumas horinhas fora da zona do rebaixamento. Então acho que é essencial vencer. Eu acho que o Thiago Silva não joga esse jogo, pelo que ele vem falado. Ele vai querer se poupar pro jogo da Copa do Brasil. Pode ser a chance do Ignacio jogar. A gente vê como é que é ele. Mas é um jogo que dá pra vencer. O Bragantino não vem numa sequência muito boa. Dá pra vencer. O que eu falo? 1-0. Às vezes a gente pega muito 1-0. Já é o suficiente pra livrar. Porque é fazer ponto, né? Só se precisar do saldo de gols. Mas 1-0 já baixa. Por enquanto vamos indo no 1-0 que tá indo. Vamos apoiar a mágica do 1-0. Então galera, é isso. Eu vou ficar por aqui. Essa aqui é a minha análise pós-jogo de Fluminense 1, Palmeiras 0. 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então se você gostou, se inscreve, deixa o like. Então valeu, vitória Fluminense, mais uma. Muito obrigado e até a próxima.